Olá, graça e paz, tudo bem, meus amados, queridos irmãos? Estamos aqui hoje para fazer mais uma célula, né? Nos ajuntarmos aí, cada um na sua casa, com a sua célula, seu núcleo principal é a sua casa, sua família, seus filhos, são os seus primeiros discípulos, são eles que precisam ser alimentados, precisam ser cuidados, orientados por você, pai, por você, mãe. É a nossa responsabilidade levar os nossos filhos à presença do Senhor. Amém? E eu acredito que você esteja desempenhando esse papel muito bem, né? Porque a palavra de hoje, como diz a irmã Samanta, eu vim aqui só para dar um recado. Não vim pregar não, meu querido, eu vim só para dar um recado para a sua vida. A palavra é poderosa, mas eu e você precisamos entender que aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai descer aqui para fazer por nós precisamos nos posicionar. Esse é o ano do conserto, é o ano de nos consertar. O que precisa ser consertado em mim, no meu interior? O que precisa ser consertado na minha casa, na minha família? O que eu preciso trazer ao eixo para que o Senhor venha habitar e fazer coisas sobrenaturais na minha vida e na minha casa? Que você possa ficar com essa pergunta hoje. O que você precisa consertar aí na sua casa? Você, como sacerdote, homens de Deus, estou falando com vocês, meninos. O que vocês precisam, que posicionamento vocês precisam tomar? E nós, mulheres, o que nós precisamos fazer para estar exercendo o nosso papel de auxiliadora, né? A gente precisa realmente parar um pouquinho e pensar, nos avaliarmos, né? Sermos críticos, né? Poder nos autocriticar, isso é muito bom. É melhor do que qualquer outra pessoa chegar e apontar os nossos erros e defeitos. É você mesmo se autoavaliar. Então tire aí 5 minutinhos da sua vida e se autoavalie. Coloque no papel se for preciso. Senhor, eu preciso mudar isso, me ajuda. E em nome de Jesus eu profetizo na sua vida que esse realmente será o ano do conserto. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor Jesus e pedindo a Ele que essa palavra seja como uma flecha nos nossos corações. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, ó Deus, entregar nossas vidas, os nossos lares, ó Deus, diante do Teu altar. Senhor, eu quero, Pai, nesse momento, entregar a vida dos meus irmãos que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, Pai. Ó Deus, declarar a Tua bênção, declarar, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, aí do ladinho de cada um, Senhor, para que possa ministrar o coração de cada um, que eles possam receber essa palavra, Senhor, e que ela possa, Senhor, dar frutos, Senhor. Que ela venha, ó Deus, dar frutos sobre a vida, sobre a casa de cada um que ouvir. Aonde essa mensagem chegar, Pai amado, que ela possa, ó Deus, frutificar, possa ser abençoadora, Senhor Jesus. Nós entregamos, ó Deus, nossas vidas diante do Teu altar e pedimos, Pai, fica conosco, Pai, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor possa tocar o seu coração nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias então, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar sobre uma história muito conhecida, a história de uma viúva que perdeu o seu marido e em determinado tempo da vida dela ela passou por muitas dificuldades, por muita aflição e ela decidiu ir procurar o profeta Eliseu. E o profeta faz uma pergunta muito importante para ela. O que você tem na sua casa? Se hoje alguém perguntasse para você o que você tem na sua casa, qual seria a sua resposta? A resposta dessa viúva foi algo impactante. Eu acredito que até para o profeta, na hora que o profeta ouviu o que ela tinha a falar. E ela não mentiu. Ela falou exatamente o que tinha na casa dela. Se eu te perguntasse hoje, o que você tem na sua casa? Qual seria a sua resposta, né? Vamos ler então? 2 Reis 4, a partir do versículo 1. Fala assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas
clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Quero dar uma pausa aqui. Olha o que ela fala, meu marido, ela está falando isso com o profeta Eliseu. Teu servo morreu. Ou seja, o marido daquela mulher era servo de Eliseu. Ele conhecia o profeta. Automaticamente a gente deduz que ele conhecia ao Senhor Jesus. Porque o profeta, Deus, né? Porque o profeta ele levava a palavra de Deus e ele operava, Eliseu era um grande profeta, operava grandes milagres. Então aquele povo, aquele casal, aquela família era uma família que conhecia Deus. Amém? Continuando. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? O que eu posso fazer por você? Declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam vasos a ela, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse o seu filho. Ela disse ao seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. Ela voltou até Eliseu e contou para ele. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Já vi essa palavra muitas vezes, já ouvi pregações, a gente conhece essa palavra, né? A gente tá lendo na Bíblia, tá fazendo a leitura bíblica, a gente já passou por aqui. E a gente, cada vez que lê, é impactada. Eu fiquei impactada com essa mulher nesse momento, com relação à atitude dela. Atitude, né? Hoje eu falei um pouquinho sobre atitude lá no grupo, mandei uma frase, né? Olha o que ela fez. O marido dela tinha morrido, ela estava cheia de dívidas, não tinha nada na casa dela a não ser uma botija velha com um pouco de azeite. Os credores estavam vindo, ela estava cheia de dívidas, os credores estavam vindo para levar os 2 filhos dela como escravos. E ela se posiciona naquele momento porque ela sabia, né? Ela fala, no comecinho, ela fala assim: olha, o meu marido, teu servo, morreu e você sabe que ele era temente a Deus. O que ela faz? Ela corre para o profeta, da onde vem a provisão, e a gente tira nossa primeira lição aí, para onde nós estamos correndo na hora da aflição, para quem nós estamos pedindo socorro na hora da aflição. Nessa hora, essa mulher correu, falou com o profeta: olha, meu marido morreu e os credores estão vindo para levar meus filhos. E o profeta olha para ela e fala: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que você tem em casa? O que você tem em casa? Ela poderia muito bem falar: não tenho nada. Mas ela foi específica ao falar: eu tenho uma botija com azeite. Muitas vezes nós não temos a atitude de dispor nas mãos do Senhor tudo aquilo que a gente tem, achando que é pouco. Eu tenho só isso. O que isso vai fazer de diferente? O que isso vai alterar? Para Deus, quando nós damos aquilo que nós temos, não importa a quantidade, o Senhor faz o sobrenatural nas nossas vidas. E o recado que eu vim te dar é justamente esse, meu amado.
O que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você tem hoje? Se eu te perguntasse o que você tem passado na sua casa? O que você tem a oferecer ao Senhor, né? Essa mulher, ela tinha tristeza, dívida, tinha pobreza, miséria, era isso que ela tinha, mas ela tinha também uma botija de azeite, né? E quando ela entrega, o Senhor faz através daquele homem de Deus uma multiplicação, um milagre tão grande, né? Uma libertação tão grande para ela e para os filhos, que foi algo marcante na vida daquela mulher. Então, a gente aprende que se tem tristeza, Deus, Ele transforma em alegria. Quando nós entregamos a nossa vida, a direção, o nosso barco nas mãos do Senhor, toda tristeza que vier sobre nós, Ele transforma elas em alegria. Não para a nossa glória, mas para glorificar o nome do Senhor. O profeta Eliseu, ele profetizou sobre aquela casa, a casa daquela viúva, uma unção com aquele derramar de azeite, né? As suas vasilhas começaram a ficar cheias. Eu imagino aquela mulher vendo aquelas vasilhas se enchendo de azeite, que era raro, puro e muito caro. Aquelas vasilhas sendo cheias. Eu imagino ela rindo, e os meninos rindo, os filhos rindo, falando: olha que bênção, a alegria voltou naquela casa. As dívidas foram embora, porque o profeta falou: vai, vende esse azeite, paga todas as suas dívidas, você não vai ter dívida mais nenhuma, e vive do que sobrar, e vive do que ficar, ainda vai ficar o suficiente para você viver tranquilamente com seus filhos. Quando nós entregamos um pouquinho que nós temos ao Senhor, mas é tão pouquinho, eu vou dizimar de tão pouquinho. A palavra de Deus fala: ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Ela entregou tudo que ela tinha. E Deus fez uma multiplicação tão grande na vida daquela mulher, né? Que ela tinha bastante dívidas, mas aquelas dívidas foram todas sanadas, né? Se tem dívidas, entrarão os recursos sobrenaturais do Senhor. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, como eu vou honrar, como eu vou fazer? Mas se nós somos fiéis ao Senhor, querido, o Senhor honra. E a gente vê a provisão de Deus e a coisa sobrenatural mesmo, né? A gente tem vivido isso agora nessa pandemia, nossos salários reduzidos pela metade, e a gente vendo a provisão do Senhor em cada detalhe, porque é o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. Quando nós somos fiéis, quando nós entregamos, o Senhor supre as nossas necessidades. O profeta Eliseu perguntou para aquela viúva o que ela tinha em casa. Ela disse que não tinha nada senão uma botija velha de colocar azeite e muitas dívidas, né? E quando ele fez isso, fez um milagre, quando ela entregou, o milagre veio sobre a vida dela, trazendo prosperidade na sua casa, né? A gente lembra também da multiplicação dos peixes. Lembra da multiplicação dos peixes, dos pãezinhos, né? Só aconteceu a partir do momento que os discípulos pegaram tudo que eles tinham e deram nas mãos do Senhor. Pegaram os peixes, pegaram os pães e entregaram na mão de Jesus. Aí o milagre veio acontecer. Esse é o segredo. Entregue tudo que você tem. Entregue o seu coração ao Senhor e Ele vai fazer o sobrenatural na sua casa, na sua vida, meu irmão. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé e nós precisamos ter atitude como essa mulher teve. Ela poderia estar sentada lá, chorando, se lamentando, né? Mas ela se levantou e ela falou: eu vou atrás do profeta, eu vou atrás de alguém que possa me ajudar, de alguém que possa me orientar para a gente sair dessa situação. Ela iria perder os filhos dela, né? Se tem escravidão, tem que entrar a libertação. Os 2 filhos daquela viúva estavam prestes a ser levados como escravos, como pagamento de dívidas, né? A família tinha contraído muitas dívidas e os meninos iam ser levados como escravos. E o Senhor veio para nos dar liberdade. Ele veio para nos libertar. Sem recursos, sem expectativas, sem esperança, né?
na iminência de perder os seus filhos, ela vai atrás do homem de Deus, o profeta Eliseu. E a palavra de Eliseu para aquela viúva foi uma palavra de fé, foi uma palavra de esperança, uma palavra de libertação. Ele declarou o milagre. Ele declarou que o azeite viria em abundância. Eliseu já sabia que o Senhor ia fazer o sobrenatural. Eliseu falou para ela, olha, pega todas as vasilhas que você puder emprestada. Porque ele sabia que Deus ia fazer com abundância. Deus sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende. E eu acredito que aquela mulher ficou tão surpreendida vendo aquele azeite jorrando e aquelas vasilhas enchendo. E ela olha para o filho e fala, traz mais uma vasilha. E o menino fala, acabou, mãe, não tem mais. Acabaram as vasilhas. No momento que acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Então, no momento que nós estivermos cheios, transbordando, no momento que a gente não tiver mais necessidade, esse é o momento que o Senhor vai fazer cessar a provisão sobre a nossa vida. Enquanto nós estivermos necessitados, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, necessitados da graça e da misericórdia dele, ele vai estar derramando azeite, ele vai estar derramando óleo sobre nós. Mas nós precisamos nos posicionar, precisamos ter fé, precisamos procurar o homem de Deus. Você tem acesso livre ao Pai, né? E eu estava lendo isso aqui e veio algo muito forte ao meu coração, ainda a respeito desse homem que morreu, desse pai de família que morreu e deixou essa mulher com esses 2 filhos, né? Quando ela fala que você sabe que ele era temente a Deus, ela fala para o profeta, o Senhor sabe que o meu marido era temente a Deus, então me ajuda, o que eu posso fazer? A gente ouve falar muito a frase de que as palavras elas influenciam, mas o nosso comportamento ele arrasta, né? Eu tenho certeza que esse homem ele era um homem de Deus, porque a mulher dele está declarando aqui que ele era um servo fiel. E esse homem ele ensinou a esposa, aos filhos, o caminho certo. Quando você estiver passando alguma necessidade, eu acredito que ele podia ter passado por necessidades, por aflições. Ele procurava quem? O profeta Eliseu. E ela aprendeu, porque quando aconteceu o problema, ela procurou quem? O profeta Eliseu. E o que eu e você temos ensinado aos nossos filhos? Quais são os exemplos que nós estamos dando aos nossos filhos? Você esposa, você marido, qual exemplo você está dando? Será que a gente está dando bons exemplos, exemplos de homens e mulheres de Deus que buscam na palavra, que buscam no Senhor? Ou será que os nossos filhos olham para nós e não conseguem enxergar homens e mulheres tementes a Deus? E eu volto a te perguntar, o que você tem na sua casa? Que essa palavra seja impactante na sua vida, meu querido. Que você possa realmente refletir e hoje, ainda hoje, se arrepender de algumas atitudes, se é que você tem algumas atitudes que estão desagradando ao Senhor, se você ainda não se conscientizou como pai e mãe que você tem a obrigação de dar o exemplo aos seus filhos, que você se conscientize hoje. A esposa que você está sendo hoje, a sua filha, os seus filhos estão enxergando e vai ser a esposa que ela vai ser no futuro. O marido que você está sendo hoje é o marido que o seu filho está se espelhando, é o marido que ele quer ser no futuro, né? Então, todas as vezes que você falar com a sua esposa, que você falar com o seu esposo, lembre-se disso, que nós possamos ser sal, ser luz, ser bênção onde quer que nós vamos, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe ricamente a sua família e que você guarde essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Beijo.